A paz do Senhor, que bom estar com você para mais um devocional, nos assentarmos juntos para mais um dia e a cada encontro. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem sido abastecido por Deus por cada palavra e eu sei que cada uma dessas palavras, de alguma forma, tem nos realinhado ao propósito do reino dos céus. Sabe que eu gosto sempre de uma expressão bíblica onde o próprio Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Todas as vezes que o Senhor dizia esta expressão, ele falava sobre um ensinamento daquilo que se pensava ser. E tem uma coisa que percorre muito a nossa vida cristã, que é o volume das nossas desculpas para Deus. Eu não sei você, mas eu durante tanto tempo da minha vida pastoral, eu já escutei gente falar tantas e tantas coisas, mas tem uma delas que elas são quase unânimes, simples, todas as vezes que alguém é confrontado. É alguém dizendo assim: é porque Deus conhece as minhas limitações. Uau! E se eu te dissesse que Deus chama suas limitações de desculpas? Bom, eu quero reforçar ainda mais. E se Deus dissesse que as suas limitações, na verdade, são mecanismos de desculpas para a sua desobediência? Talvez você vai dizer: pastor, isso é confronto demais e não é uma verdade, porque na verdade eu estou sendo muito sincero. Bom, assista um devocional para trás sobre sinceridade. Hoje não é esse propósito. Hoje eu quero falar sobre dizer a Deus: o Senhor conhece as minhas limitações. Até quando isso é prejudicial à sua vida espiritual. Mas antes de seguir com esse devocional, eu quero convidar você, o que tenho feito quase diariamente, chamado você a fazer parte dessa comunidade que cada dia mais tem crescido e abençoado vidas. Se você puder, se você ainda não é, mas quiser ser parte dessa comunidade se inscrevendo, se inscreva agora. Aperte o sininho para que você receba outras notificações de outros devocionais que vão chegar. E ainda mais, se você puder agora deixar o seu comentário sobre cada um desses devocionais que tem abençoado a sua vida, isso é muito importante para nós, porque faz com que o nosso devocional cada vez mais ganhe visibilidade. Outra coisa que eu quero pedir: se você puder curtir esse devocional, isso faz com que ele então engaje e mais vidas sejam alcançadas. Por fim, eu quero chamar você a fazer parte de tudo isso que o Senhor tem construído através de nós. Sim, eu digo nós, porque esta é uma mesa em que nós nos assentamos para falar de Cristo, do seu amor e do seu reino. Mas hoje eu quero mais uma vez tocar um assunto importante. Quando nós falamos para Deus que Ele conhece as nossas limitações. Já pensou se Deus respondesse a você como sempre respondeu aos seus filhos na fé, aquelas lições que nós olhamos para a Bíblia? Sabe que eu acredito que a nossa geração ainda não está pronta para responder ou para ouvir Deus da mesma maneira que Deus falava na Bíblia. Eu fico pensando que se Deus respondesse como respondeu naquele dia em que Pedro observa que Ananias e Safira estão mentindo quando vão ofertar, a Bíblia diz que por causa da mentira na sua oferta, Deus os mata. Então eu fico pensando, se Deus visse a mentira no nosso ofertório e pudesse responder da mesma maneira, como nós reagiríamos? Eu vou te dizer mais: se todas as vezes que Deus visitasse alguém que estava frustrado, magoado, ressentido, porque Deus não fez conforme ele esperava, Deus enviasse um anjo dizendo: o que fazes aqui? Levanta, come teu pão e volta pelo teu caminho. Como Deus seria avaliado por você? Imagine que Deus aparecesse a você e dissesse: homem fraco, de pequena fé. Se Deus aparecesse a você e dissesse como Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Meu Deus, são palavras tão confrontantes de Deus que fica uma pergunta: será que nós estamos preparados para andar no caminho de Deus? Bom, eu quero avaliar esse argumento debaixo da mesma palavra que um dia um dos personagens bíblicos mais importantes na historicidade bíblica deu a Deus: uma desculpa. A desculpa de que ele não estava preparado, ou melhor,
de que ele era limitado. Pode ler comigo um texto bíblico? Se você puder pegar a sua Bíblia e juntos, mais uma vez, como fazemos todo devocional, lermos a história que está gravada no livro do Êxodo. Eu quero ler apenas o capítulo de número 4. É aqui que eu quero ler com vocês esse texto que é tão importante para nós. Capítulo 4, o verso é o verso de número 10. E deixa eu te colocar no cenário para você entender o que está acontecendo. Deus chama Moisés. Lembra que Moisés é filho da filha de Faraó, porque ele foi achado lá no rio Nilo, porque a sua mãe, Joquebede, porque sabia que tinha uma ordem, um decreto do Faraó, que matasse todas as crianças. Ela não permite que Moisés seja morto, o esconde, ele cresce, quando já não pode mais escondê-lo em casa, ela põe no cestinho, leva ao Nilo, a filha de Faraó vai encontrar aquele bebê e vai adotar aquele bebê para si, vai cuidar daquela criança como se fosse seu filho. Ele vai crescer no palácio, filho de Faraó, o tempo vai passar, já com 40 anos de idade, ele vai ter uma ação que ele vai tentar proteger um israelita que era escravo naquele tempo, e um egípcio vai atacá-lo, e Faraó deu uma ordem para que todo o povo de Israel pudesse ser controlado, porque eram escravos. Então Moisés vê aquilo, ataca um soldado egípcio, mata-o, e por isso ele recebe um decreto de morte. Vai fugir, vai estar no deserto, e no deserto, vivendo no deserto, o que acontece? Ele um dia observa uma sarça, uma moita, que está ali seca, pegando fogo, mas tinha algo que chamava a atenção de Moisés. Aquela sarça, aquele fogo, queimava diariamente, mas a sarça não se consumia, ou seja, não se tornava cinza. Era sempre na mesma forma, era sempre do mesmo jeito. Então, ele se aproxima para ver o que está acontecendo, ouve a voz de Deus, que Deus fala com ele, o chamando a libertar o povo de Israel agora da aflição, da escravidão egípcia. E agora, Deus vai dizer a ele: eu vou te levantar como libertador, para que você vá a Faraó e mande ou ordene, diga a ele que o Senhor, o Deus Jeová, o Senhor de guerra, o Senhor dos exércitos, vai retirar o seu povo, o povo oprimido de Israel, da terra de escravidão do Egito, e vai conduzir esse povo para uma terra que ele tem como promessa. Vá e dê esse recado a Faraó. Quando Moisés ouve essa palavra, Moisés começa a querer dizer a Deus que ele não estava apto a essa função, de que ele não estava pronto para fazer isso, de que ele não tinha as qualificações necessárias. Mas não era apenas as qualificações. Moisés diz com clareza a Deus: Deus, eu sou limitado. Se você então já entendeu a história, puder abrir a Bíblia comigo, no capítulo 4, verso de número 10, aparece aqui, exatamente aqui, Moisés expressando a Deus as suas limitações. Diz assim o texto, versículo de número 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ele está dizendo: como eu? Eu não sabia nem falar no passado, não sei falar agora, não saberei falar lá na frente. Senhor, eu não tenho essa capacidade de ser um condutor. Eu tenho muitas limitações na minha oratória, na minha fala, na minha proeminência. Eu tenho muita dificuldade de me expressar. Eu não estou pronto para isso, eu não estou capacitado para isso. Seja lá a palavra que você queira usar agora. Moisés estava dizendo para Deus: eu sou limitado, eu não consigo fazer o que o Senhor está me ordenando a fazer. Versículo de número 11, preste atenção no que Deus disse. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhes concedeu vista ou torna cego o homem? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Uau!
como Deus fala diretamente a Moisés. Você sabe que Moisés torna a dizer: Deus, mas eu não sei, eu te peço, envia outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Deus estava dizendo uma coisa muito clara para Moisés. Peraí, Moisés, você disse que não sabe falar, mas quem deu boca ao homem? Quem deu boca ao homem? Agora, preste atenção no que eu quero usar desse texto para falar com você. Como você acredita que Deus não pode te usar por conta das suas limitações? Talvez o que te falta não é coragem de vencer limitações, é porque você, mesmo sabendo que Deus quer te usar, você não quer se preparar. E sabe o que eu fico pensando aqui? Deus não chamou você para o ministério, ou para o ministério da graça, para o ministério da salvação, para o ministério do seu propósito, por suas limitações. Você é que tem usado as suas limitações para ficar no mesmo lugar aonde Deus te encontrou. Sabe que eu vejo tanta gente dizendo: eu acho tão bonito, pastor, quando alguém prega, eu acho tão bonito quando alguém canta, eu acho tão bonito quando alguém vai à rua, eu acho tão bonito quando alguém faz alguma coisa, eu acho tão bonito. Tem tanta coisa que você pode fazer, mas sabe o que acontece? Você prefere ficar na sua zona de conforto. E o que Deus não quer é você parado. Deus chamou você para o avanço da obra dele. Deus escolheu você não para ficar sentado a cada dia e a cada encontro e a cada culto e a cada reunião e a cada mês e a cada ano, simplesmente para ser um ouvinte da sua palavra. Deus te chamou para ser um praticante do seu reino. E um praticante do seu reino faz tudo que tem capacidade, mas também acredita que além da sua capacidade, tem um Deus no céu que fez todas as coisas e torna todas as coisas possíveis, desde que haja obediência ao querer dele. Então me deixa dizer uma coisa, talvez eu vejo muita gente querendo fazer aquilo que nunca foi chamado para fazer. E eu vejo muita gente deixando de fazer aquilo que foi chamado para fazer, dizendo: eu tenho limitações, eu tenho vergonha, eu tenho falta de coragem. Querido, se eu fosse te contar das minhas vergonhas e das minhas faltas de coragem, talvez muitas das coisas que eu tenho feito hoje eu não faria. Muitas vezes, quem me conhece de perto sabe disso. Eu digo sempre, eu estou andando numa coragem que não é minha. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho essa coragem toda, mas porque eu ouvi de Deus uma palavra, eu acreditei nesta palavra. E longe, eu sei de todas as minhas limitações, eu sei de todas as dificuldades que eu ainda tenho e carrego dentro de mim, mas apesar delas, eu decidi na minha vida obedecer o Senhor. E a cada obediência eu vejo um novo avanço de Deus na minha vida. Se você tem acompanhado esse devocional, sabe o que eu disse lá nos primeiros, no 1, no 2, eu disse todas as vezes: queridos, eu estou fazendo isso aqui porque eu não tenho coragem de fazer, mas ouvi de Deus uma palavra, por isso decidi obedecer. Hoje eu já estou passando de mais de 110 devocionais e eu vou te dizer, eu estou capacitado? Não, eu ainda não estou totalmente capacitado, mas uma coisa eu ainda faço. Continuo crendo que a palavra de Deus é muito melhor para ser obedecida do que ser apenas conhecida. Eu quero dizer a você, querido, talvez esteja na hora de você parar de dar desculpas a você mesmo e parar de usar as suas desculpas como instrumento de desobediência. Talvez esteja na hora de você passar a mão no arado e ir avante diante de tudo aquilo que Deus já soprou ao teu coração. Eu espero que essa palavra toque você, sua alma, seu espírito, sua vida, que seja fonte de graça e abasteça você em tudo que você fizer. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.